a gente começa o programa de hoje fazendo um convite muito especial. E por isso que eu quero que você preste bastante atenção nessa entrevista. A gente vai falar, pessoal, sobre uma instituição centenária do nosso estado, que com certeza você já ouviu falar, e que é abrigo, é casa para muitas crianças e adolescentes. Eu estou falando do Pão dos Pobres. Por quê? A Fundação está fazendo um apelo à população gaúcha afetivo, que basicamente o que significa? São pessoas, adultos, que se dispõem a cuidar de uma criança ou adolescente, levar para casa, brincar, para o parque, para o shopping, enfim, ter um momento de troca de afeto e de amor com esses jovens. E a gente vai conversar agora e ouvir também a Lisiane Botelho, que é gerente de aprendizagem profissional. Oi, Lisiane, muito boa tarde. Olá, Bruna. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Estar aqui podendo falar um pouquinho, né, dessa fundação que é tão importante para a sociedade. Com certeza, muito, né? Centenária, 103 anos vai fazer. 130 anos 130 esse ano, anos esse em ano. agosto. Olha só, tem um trabalho fundamental na sociedade gaúcha, a gente sabe, reconhece isso, tem muito carinho e respeito pelo Pão dos Pobres, mas, infelizmente, hoje a gente vai falar de um assunto que é muito complicado, né? Quer dizer, está baixando muito o número de pessoas que têm se interessado em somente ser um padrinho afetivo dessas crianças, né? Queria que tu explicasse, eu fiz uma breve introdução, mas eu quero que tu fale mais. O que significa ser um padrinho afetivo de uma criança ou de um jovem do Pão dos Pobres? Bom, Bruna, tu traz, assim, aquilo que a gente sempre fala, né? E o que nos representa é o amor e o afeto. Né? Como tu trazes, assim, é uma instituição que trabalha com 3 projetos e hoje a gente tem dentro, né, do acolhimento da Fundação Pão dos Pobres 8 casas de acolhimento institucional, né? Então são 8 casas gerenciadas por um grupo técnico, mas com coordenações onde residem crianças que tiveram seus direitos violados em alguma situação, em algum período da sua vida, né? Crianças que podem ser desde bebezinhos, que muitas vezes saem do hospital diretamente por uma rede de proteção e de acolhimento, assim como já tem, né, ali um grupo de adolescentes de 14, 15, 16 anos que vão precisar sair deste espaço de proteção e de acolhimento em algum momento, né, até os seus 18 anos. Então, a gente percebe, Bruna, que nesses últimos anos, e principalmente pós-pandemia, a gente teve uma queda, né? Eu acho que é importante falar que o apadrinhamento, ele caminha junto com o Poder Judiciário, né? Então as crianças que estão lá estão sendo acompanhadas tanto por essa equipe, mas também sendo acompanhadas pelo Poder Judiciário. E eles nos indicam muito isso, porque justamente dentro do que preconiza, dentro do que técnicas de um acolhimento referem, é que essa criança permaneça num espaço familiar. Né? E o acolhimento, por sua vez, ele é um espaço coletivo também, né? São inúmeras crianças, são em torno de 20 crianças em cada casa, né? Dentro das suas especificidades, precisando de amor, de atenção e de afeto, com um grupo de educadores. Então, o que o programa ele prevê, né? Que a gente possa estar sensibilizando e aproximando a sociedade, pessoas comuns, como eu, como você, né? A estarem, né, então, apadrinhando uma dessas crianças, né, que lá estão, que estão num processo de proteção, que estão sendo acompanhadas por uma equipe técnica e também pelo judiciário, até que, né, esse desfecho judicial aconteça, seja para uma adoção, seja para um retorno para a família, né? Então, assim, a ideia é que as pessoas possam buscar por apadrinhamento justamente para poder garantir aquilo que o acolhimento não consegue na sua integralidade, né? Exato. Que é proporcionar todos aqueles momentos que a gente tem, né? De um lazer, de um piquenique, de um passeio no parque, de uma conversa, muitas vezes de uma orientação, né? De uma troca, de falar sobre a vida, de falar sobre as possibilidades de jovens que residem no acolhimento institucional. A gente tem alguns registros aqui. A gente está vendo algumas fotos. Isso. Então, os jovens que estão lá, né, que residem, eles vão sair com 18 anos. Sim. E muitas vezes eles precisam dessa orientação. Alguns vão retornar para suas famílias, outros não e vão ter que seguir suas vidas sozinhos. Sim. Então, ter alguém que possa ser esse mentor, esse padrinho, né, claro, que possa fazer esse direcionamento de vida. Isso é bastante importante, né? Lisiane, deixa eu te fazer 2 perguntas. Primeiro, você falou no início da questão dos direitos violados, né? Sim. Eu queria que você explicasse para o nosso público, para a nossa audiência, o que significa esse direito violado, para que as pessoas entendam
o quão difícil é muitas vezes a vida dessas crianças, ou seria difícil se não fosse um lugar como o Pão dos Pobres para lhes acolher. E depois você fala que com 18 anos elas, enfim, precisam, né, sair do abrigo até para dar espaço para que outros cheguem, e aí muitas voltam para suas famílias. Exatamente. E aí eu fico nessa dúvida, quer dizer, muitos têm algum apoio ainda do lado de fora do abrigo da família, ou foram retirados da família por situações de perigo para eles? Como funciona essa parte? Como é que chega, né? Quando a gente fala em direitos violados, né, são nossos termos técnicos, porque essas crianças residiam com seus familiares, com seus genitores, com seus pais, com seus responsáveis, e sofreram algum tipo de violência. Daí, quando eu falo de violência, né, Bruna, cada vez mais, assim, eu digo assim, a gente sempre se surpreende, né, com as histórias que a gente escuta dentro de um espaço de acolhimento institucional, né? Então, é violência de abuso, é maus tratos, são crianças expostas ao movimento do tráfico, por exemplo, muitas vezes, né? Então, são esses direitos, o direito de não estar sendo acompanhado numa escola, de não ter o acesso à saúde. Esses são direitos que são violados e que uma rede, né, que acompanha essas famílias em seus territórios começam a observar, fazer atendimentos, acompanhar. Então, chega um momento que a gente precisa informar, né? Então, a gente informa o Poder Judiciário, né, que faz, então, a solicitação de acolhimento dessas crianças. O PÃO recebe. A gente vai estar lá para receber e para garantir tudo aquilo que faltou, né? Ou que estava faltando naquele momento, né? Então, na verdade, é um trabalho que a gente precisa fazer em rede, porque a gente vai acolher essa criança, né? Ou esse adolescente, né? Esse pré-adolescente, porque o acolhimento ele prevê do 0 até os seus 17 anos, com 18 ele precisa sair. Mas alguém precisa também acompanhar essa família dessa criança que está chegando para o PÃO, porque ou ela vai voltar, né, para os seus pais, para os seus responsáveis, ou ela vai ser destituída e poderá, sim, né, daqui a pouco entrar num sistema de adoção, né, ser encaminhada para adoção. Então, assim, é um processo que ele é longo, infelizmente, né, porque a gente tem algumas fragilidades quando a gente fala dessa conexão caminhar sozinha, né, e estar bastante conectado, porque faltam, né, acaba que, infelizmente, a gente tem falhas na rede. Então, aquilo que a gente está fazendo um trabalho dentro do acolhimento, às vezes a equipe lá dos territórios não consegue ter alcance, né? Então, a gente fala aí, né, do direito à saúde, à educação, né, à habitação, muitas vezes. Então, a gente faz esse acompanhamento até que essa criança possa vir a voltar ou não, né? Então, quando chega aos seus 18, é um gap que a gente tem, né? Porque quando faz 18 anos, a gente tem que dizer para o jovem, está chegando no teu final, no espaço de acolhimento, a gente precisa abrir a porta e encaminhar ele para o mundo, né? Só que a gente precisa encaminhar ele bem preparado, né, Sim. Bruna? Porque senão a gente sabe os caminhos que ele pode vir a seguir. Então tem todo um corpo técnico, né, de profissionais, de psicólogos e assistentes sociais em cada casa de acolhimento, que ali começa, então, chega aos 14 anos, a gente começa a fazer alguns direcionamentos. Quando a gente vê que a adoção não está sendo, né, tá difícil, né, porque hoje a gente sabe que as pessoas, quando buscam pela adoção de uma criança, eles querem muitas crianças bebês até seus 5, 4 anos de idade. Um adolescente já não está mais na lista do preferência, né, do preferencial. Então, a gente precisa começar a fazer um trabalho, daí é correr contra o tempo. Sim. Fez 14 anos, a gente já inicia um trabalho de individuação e de trabalhar com que ele possa se desenvolver sozinho, né? Então, é inserir no mercado de trabalho, em programas como Jovem Aprendiz, né? Que o PÃO também tem esse projeto dentro da Fundação. Então, a gente busca, né, por parceiros, né, cada vez mais. Assim, hoje a gente tem em torno de quase 700 jovens inseridos na aprendizagem, não só do acolhimento, né, mas sim a gente recebe os jovens do acolhimento justamente porque a gente precisa preparar. Sim. Porque com 18 anos ele vai ter que sair com uma reserva, com uma organização, para poder conseguir se virar, né, nesse mundo que a gente tem hoje, né, de tantos avanços, de tantas turbulências, né, e de tantos riscos também, né. Sim. Então é um acompanhamento técnico, emocional também, porque não é fácil, né? Com certeza. Pensa na ansiedade que tem aquele jovem que passa algum tempo dentro de um espaço de proteção, seja 2, 3, 4, 5, tem jovens que estão lá desde muito pequeno, né? Assim, desde seus 5 anos de idade vão sair com 18 anos. E a gente precisa preparar. E o emocional desse jovem que vai sair também, a gente precisa emocionar, né? Sim, trabalhar. Com certeza. Então, é um trabalho, assim, desafiador. Sim.
mas ao mesmo tempo ele nos remete àquilo que a gente tem enquanto colaboradores da Fundação, né? Que é trabalhar o nosso propósito e a nossa missão, assim. Então a gente fala muito sobre isso, assim, é poder fazer o nosso melhor para cada um daquelas crianças e adolescentes que estão no acolhimento ou que estejam em qualquer outro programa, né, de projeto que a gente tem no Tudo Pão. E a questão do apadrinhamento afetivo, Lisiane, eu acho que é importante também a gente mencionar que é apenas, né, a questão afetiva. Muitas pessoas têm essa preocupação. Será que eu vou ter que encaminhar um valor por aquele jovem, aquela criança que eu pegar? Será que eu vou ter algum judicial por aquela criança? Eu acho que é importante a gente dizer que não tem valor envolvido, não tem um documento que se assina, não tem uma responsabilidade nesse sentido, né? Deixa isso claro também para nossa audiência. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque esse é um dos, né, eu acho que a pandemia ela acaba também tirando muitas pessoas, né, de um mercado formal, então a gente percebe esse declínio, assim, no nosso programa, né, na busca, e as pessoas muito nos perguntam, Bruna, assim, mas quanto que eu tenho que pagar por mês? Não tem que pagar nada, né, bem pelo contrário, né. Claro que a gente sabe que tem projetos que são legítimos e que tem, né, daí é o inverso, mas no Pão não, o nosso programa, ele é um programa de apadrinhamento afetivo. É o afeto que a gente precisa. É o compromisso de poder estar lá, junto com essa equipe, junto com essa criança, em momentos de rotina da sua vida. É poder inserir essa criança no seu contexto familiar, né? Seja, né, uma família com filhos ou sem filhos, seja um casal, seja um não casal, né? Seja uma pessoa única. Enfim, mas que possa ter esse compromisso de garantir, né, esses momentos e esses espaços saindo da Fundação Pão dos Pobres também, né? Então, assim, a única orientação que a gente tem, né, que a gente faz, é ser maior de 18 anos, né? As recomendações, né? Eu ia mesmo te perguntar, quem tem interesse, o que tem que fazer? Ser maior de 18 anos, uma das premissas também não pode estar, né, vinculada ao cadastro, né, ao Sistema Nacional de Adoção, né? Então, ele não pode estar a pessoa que tem interesse. E o principal, ter amor e ter afeto. É Perfeito. Isso, assim, né? Claro que vai fazer todo um processo, né? A gente inicia, então, já estamos com as inscrições abertas, né, para esse programa. Ele passa por algumas avaliações, tem oficinas que preparam esses padrinhos também. Que legal. Né? Então, não vai chegar lá e já vai levar a criança, não. Sim. Tem todo um preparo, tem toda uma conversa. A gente até está colocando ali na tela os canais de atendimentos e de comunicação de vocês, né? Quem tem interesse pode entrar no site, no Instagram, telefone. Ligando para a Fundação Pão dos Pobres também, buscando algumas informações. E assim, podem ter certeza, gente, que é um ato de entrega. Com certeza. Vale muito a pena, né? Eu acho que não são só as crianças que ganham, com certeza, né? Somos nós, assim. Porque é um trabalho em conjunto, né? Ninguém vai estar desamparado, nem a criança e nem o padrinho. Qualquer dúvida, situação, como que eu tenho esse manejo, às vezes com um adolescente, né? Tá lá a equipe, né, para poder assessorar, para poder orientar, para poder fazer esses encaminhamentos juntos. Que bacana. Assim. E você falou, Lisiane, um ponto que eu queria te questionar. Você falou que não pode estar inscrito na fila de adoção, né? Vamos lá, eventualmente um casal escolheu apadrinhar uma criança, né? Leva aquela criança, passa um fim de semana com a criança, passa outro, e aí começa a se criar um vínculo forte entre a família, né, o casal com a criança, e a criança também começa a se apegar muito. Como é que funciona isso, assim? Se pode gerar algum prejuízo emocional para essa criança, se talvez a família naquele momento não quer adotar, quer só mesmo apadrinhar, e aí começa a ficar quer dizer, tem um tempo também, digamos, até 6 meses, depois tem que trocar e apadrinhar outra criança. Como é que funciona nessa situação se a criança... Mas começa a existir esse vínculo e fica aquela coisa da pena. E não tem como não ter esse vínculo, né? Porque Como justamente o que a gente quer é o vínculo, né? Assim, Bruna, as crianças que ali estão, né, e que são indicadas para ter o apadrinhamento, elas também têm avaliação técnica, né? Então, a equipe já tem um olhar. Qual a criança que está preparada? Porque esta pauta específica, nós conversamos muito com eles nos atendimentos diários, né? Nas audiências concentradas, porque de 6 em 6 meses, essas crianças passam por um momento junto com o Poder Judiciário, né? Onde elas são escutadas, são ouvidas, a equipe técnica fala sobre o processo de como está sendo esse acompanhamento. E a juíza também faz essa indicação. Então, quando essa equipe, né, junto com o Poder Judiciário entende, não, ela está preparada, nós conversamos com ela, olha,
Vamos procurar um padrinho, tem todo um trabalho, é padrinho. Uma preparação. Não é uma preparação para adoção, porque algumas dessas crianças que vão ser indicadas nem estão destituídas ainda. Sim. Elas ainda estão em conexão com as suas famílias, né, em determinados momentos, em observações, enfim, estão sendo acompanhadas, mas elas não estão no cadastro, né? Então, assim, é diferente. Claro que a gente tem crianças que estão, né, já destituídas, que estão no aguardo, né, para serem adotadas, né, e essas também podem ser apadrinhadas, mas o padrinho, né, esse é um trabalho que a gente faz muito nas oficinas e por isso que é importante participar desses momentos, porque a gente vai trabalhar muito isso, assim, o momento é de apadrinhar, né? Claro, e de criar esse vínculo antes de levar essa criança para sua própria casa. Exatamente. Enfim, né? Então, assim, é todo um processo, é uma caminhada, é uma construção, é uma aliança que vai se formando, é um ajuste que a gente vai tendo, são conversas de interação junto com a equipe, né? Então, até que ela saia para ir fazer um passeio no Parque Marinha com esse padrinho, essa madrinha, vai ter todo um preparo, né? Então, óbvio que talvez essa criança possa, né, criar uma expectativa e num momento perguntar, Exato. Vocês não querem me adotar? Pode vir essa pergunta, né? E é muito importante que o casal ou o padrinho que está adotando traga isso para a equipe. Olha, está surgindo essa fala, como devo proceder? Vai ter a melhor orientação para isso, né? A equipe está preparada, vai orientar, vai conversar e vai ter esses alinhamentos, porque realmente esse o momento, o inicial é o apadrinhamento. Claro. Quantas crianças tem esperando esse apadrinhamento hoje no Pão dos Pobres? Hoje o Pão dos Pobres ele tem 160 crianças acolhidas, né? Em 8 casas e uma média de 50 a 60 crianças que estão já habilitadas, né? E que podem ser indicadas, né, para o apadrinhamento, né? Então é um número significativo, né? Verdade. Importante dizer também, assim, que a gente procure, também uma orientação dentro das orientações técnicas desse programa, que a gente possa indicar as crianças maiores, Bruna, porque também é uma outra dúvida, as pessoas quando chegam, eu gostaria de apadrinhar, mas eu quero apadrinhar um bebê ou um pequeno de 5, 6 anos, dificilmente. Tá? Normalmente, a indicação é para que sejam crianças a partir de 8 anos, 9 anos, crianças que já conseguem fazer esse entendimento de que eles vão e vão voltar. Perfeito. Né? Então, essas são as crianças que estão lá esperando por serem apadrinhadas, né? Legal. Vamos falar de um outro projeto que vocês têm, Lisiane, que é o projeto Mães Solo, né? Sim. Que daí capacita também as mulheres. Explica pra gente que projeto é esse. São essas mulheres que são mães dessas crianças que estão ali ou não são, são em situação de vulnerabilidade? Então, esse projeto também, eu sou suspeita de falar dos projetos do Pão, né, Bruna? Assim, esse é um projeto construído e conectado, assim, em algumas mãos, né? Então, daí eu falo da aprendizagem profissional, que é onde hoje, então, coordeno, né, esse espaço, onde tem ali uma circulação de em torno de 700 jovens parceiros que cotizam, né, porque a gente trabalha dentro da lei da aprendizagem, né? Então, a gente tem ali empresas que são nossas parceiras, que precisam cotizar jovens, e nós temos alguns cursos, né, são 14 cursos que a gente disponibiliza, para jovens, né, se qualificarem. E este especial, né, ele foi uma conexão entre uma empresa bastante importante que tem um olhar muito atento à responsabilidade social, né, a Sulgás é uma grande parceira da Fundação em outros projetos também, e pensando juntos, assim, como pensar num recorte que possa atender meninas, jovens, mulheres, vulnerabilidade e que são mães solos, que por sua vez, em muitos momentos não conseguem ter aquele compromisso de estar no mercado formal, porque não tem uma rede de apoio, não tem uma escola, né, para conseguir deixar o seu filho, mas precisam se qualificar, precisam estudar, precisam empreender, precisam buscar recursos, né, para poder sustentar os seus filhos. Então, casa essa ideia, né, entre Fundação e a Sulgás, a gente monta esse projeto e hoje a gente atende, então, 60 jovens, né? Nem todas são mães solos, né? Mas estão dentro de um contexto de vulnerabilidade social, mas a sua maioria né? Então a gente faz um trabalho com elas, é um curso na área de gastronomia, então elas são habilitadas e qualificadas de trabalho dentro do mundo gastronômico, que é também, né, algo que hoje a gente vê muito empreendimento, né, e ao mesmo tempo portas do mercado de trabalho formal oferecendo oportunidades. Então, a gente vem já em 2 edições, estamos indo para a 3ª edição agora dessa parceria com a Sulgás, que é um programa que é fantástico, né? A gente tem um número, assim,
bastante significativo de empregabilidade e de jovens que estão empreendendo em seus territórios. Que bacana. Porque como são 5 módulos, elas acabam aprendendo em todas as etapas de um curso de profissionalização, né, dentro da área da gastronomia. Então, ali elas falam sobre cortes, sobre alimentação no em todo, né, a reconstrução, utilização de novos insumos. Elas falam sobre padaria, doces. Então, elas acabam empreendendo. Não consigo um mercado informal, formal, então eu vou para o mercado informal e dentro dos seus territórios ali a gente consegue ver. E tem um outro projeto também, que é o Gastronomia Meu Trabalho. Exatamente, que é, esse mesmo, né? É Gastronomia Meu Mundo, Meu Trabalho, né? Esse mesmo, né? Que legal. Então, é um programa que é fantástico e quando a gente fala dele, o que a gente pensa muito, né, Bruna, é a gente poder fazer essa sensibilização cada vez mais para a sociedade. Porque o pão, ele é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, todos os nossos aportes, ele vem de uma rede, né, que é da sociedade, né, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, esse olhar, a gente vê aí, Salt Summit, né, é verdade, grandes empresas lá falando, e com certeza estão sobre lá, né, aquele pilar que é tão importante, que é o social, que a gente possa pegar isso, né, e pensar assim, aonde a minha empresa pode entrar, né, com o apoio social, né. Sim. Então, né? E este é um deles que a gente tem um enorme carinho, a gente está indo para a 3ª edição com muito sucesso, porque são 60 vagas, as inscrições abriram agora dia 20, vão até dia 22, abriram semana passada, e a gente tem mais de 300 meninas já inscritas. Que perfeito. E então assim, e a gente vai ter que fazer um filtro, né, para poder selecionar. Também tem um corpo técnico, né, e isso é importante desse projeto, que vai para além da profissionalização ou da qualificação. Elas têm um acompanhamento psicossocial. Né? Então tem uma psicóloga, uma assistente social, né? Legal. Que faz acompanhamento. Né? É uma rede. Que ótimo. Vou pedir para o pessoal só voltar ali, então, nas informações, colocar na tela os canais de contato, né, Lisiane, do Pão dos Pobres. Pode entrar no site, pode, tá aparecendo o telefone ali na tela. Exatamente. Então, se você tem interesse, quer mais informações sobre o apadrinhamento afetivo, mais do que as que a gente já passou, pode entrar em contato com o Pão dos Pobres pelo telefone que está aparecendo na tela, no e-mail e no Instagram também para saber mais sobre isso. A gente conversou com a Lisiane Botelho, que é gerente de aprendizagem profissional do Pão dos Pobres. Lisiane, muito obrigada por vir até aqui conversar com a gente, viu? A gente que agradece, obrigada pela oportunidade, pelo espaço e fica o convite, né, para conhecerem, né, e estarem mais perto da Fundação esse ano, que é tão importante. E a gente torce para que quando tu vieres aqui de novo, seja para nos falar outros que os dados. Números estão crescendo. Com certeza. A gente torce para isso. Muito obrigada. E parabéns pelo trabalho de vocês também. Obrigada, Bruna. Obrigada a todos. Fundamental na nossa sociedade. Obrigada a todos. E, gente,